Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 17º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 15. Interessante percebermos isto. Esse ano estamos lendo o Evangelho de São Marcos, mas nesses domingos próximos leremos o capítulo 6 do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Amados e amadas de Deus, um texto longo, mas se percebermos bem, um texto crescente. Primeiro, o evangelista situa onde está Jesus. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Jesus está em Tiberíades. E ali em Tiberíades, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus curava os doentes, Jesus ia ao encontro das necessidades daqueles que estavam doentes. E as pessoas iam até Jesus porque viam os sinais que ele operava em favor dos doentes. Os sinais, amados e amadas de Deus, são os milagres. Eles têm um sentido profundo no Evangelho de São João. O sinal, ele deve sempre conduzir à experiência da fé. O que faz Jesus? Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Imaginem a cena, a grande multidão, Jesus sobe ao monte, se senta com os seus discípulos. E o evangelista dá ainda as coordenadas de tempo. Ele vai dizer: estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. A Páscoa é a festa onde os judeus comem os pães ázimos, onde os judeus celebram a libertação. E agora então, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: imaginem agora uma grande multidão que vem, já tinha multidão ao redor de Jesus e vem uma grande multidão, e Jesus então faz uma provocação a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E o texto, o evangelista vai dizer bem que Jesus faz isso para colocar Filipe à prova, que Jesus sabia muito bem o que ia fazer. E é interessante também a resposta de Filipe.
Filipe vai dizer: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Jesus faz uma provocação, Filipe tem uma resposta muito humana. A resposta de Filipe está bem no plano humano, no plano objetivo da coisa. Filipe não consegue colocar-se num plano mais profundo, no plano de Deus. Ele dá uma resposta absolutamente humana. Ele vai dizer que nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. 200 moedas de prata implica dizer o dinheiro de 200 jornadas de trabalho. Uma moeda de prata era uma jornada de trabalho. Tal era o tamanho da multidão. Mas entra em cena alguém agora. André entra em cena. André é o irmão de Simão Pedro, e André vai dizer: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas também ele faz ainda uma provocação humana. Vai dizer: mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, também ele está no plano humano. Também ele não consegue perceber, entrar num plano e num desígnio mais profundo, que é o plano de Deus. Jesus não, Jesus vai entrar num plano mais profundo, que é o plano de Deus. Jesus, amados e amadas de Deus, vai nos fazer ver que o pouco diante de Deus é muito. O pouco, quando é olhado na perspectiva de Deus, quando é olhado na perspectiva do plano de Deus e do projeto de Deus, é muito. O que este menino tem? Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. De fato, se olharmos numa perspectiva meramente humana, André tem razão. O que é isso para tanta gente? É o olhar meramente humano, é a perspectiva meramente humana do fato. Parece nada para tanta gente. Mas Jesus agora entra em cena de novo, e Jesus vai dizer: fazei sentar as pessoas. E o texto do Evangelho vai dizer ainda que havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Vai descrever bem, né? Havia muita relva, sentam então na relva, sentam ali 5.000 homens. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai tomar os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Né? Esse é um gesto que Jesus vai repetir depois na última ceia: tomar o pão e dar graças. É uma multiplicação dos pães, amados e amadas de Deus, que preanuncia algo maior, preanuncia um alimento maior, preanuncia a Eucaristia. Por isso o gesto de tomar o pão, de dar graças. E agora então Jesus distribui, né? O evangelista vai dizer que ele distribui o alimento para os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Jesus alimenta aquela grande multidão. Essa multiplicação dos pães, amados e amadas de Deus, preanuncia a Eucaristia, preanuncia o alimento que é Jesus mesmo. Aqui Jesus alimenta a multidão, ele continuará alimentando o seu povo, ele continuará se dando a nós em alimento na Eucaristia. E agora então recolhem os pedaços que sobraram. Jesus manda os discípulos recolher os pedaços que sobraram. E recolheram, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados porque haviam comido. Aqui também o número não é o número à toa. 12 é o número dos discípulos de Jesus. 12 significa a igreja, significa dizer que este alimento é o alimento da igreja, este alimento é o alimento do novo povo de Deus, é a Eucaristia que é o alimento do novo povo de Deus. E agora então, qual é a percepção das pessoas? Vão dizer: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mediante o sinal que Jesus realiza, o sinal deve sempre conduzir à experiência da fé. As pessoas então percebem que Jesus é o profeta que devia vir ao mundo, é o Filho de Deus. E Jesus, quando percebe que querem proclamá-lo rei, Jesus se retirou-se de novo sozinho para o monte, porque esta não é a sua missão. Ele não veio para ser rei, ele veio sim para ser o pastor. É o Filho de Deus que caminha no meio do povo, o Filho de Deus que vai colocando em movimento o reino de Deus, é o Messias
servo. Amados e amadas de Deus, que nos encontrarmos hoje com esse texto, nos encontrarmos nesse domingo com esse texto, ajude a cada um de nós também a entrarmos no mistério de Cristo, a percebermos que Ele continua nos alimentando hoje com a Eucaristia, que Ele continua se dando a nós hoje através da Eucaristia, nos ajude a perceber que o pouco colocado à disposição de Deus, que o pouco diante de Deus é muito, o pouco alimento diante de Deus é muito, o pouco que nós temos, nossas poucas energias, nosso pouco tempo, tudo aquilo que humanamente parece pouco, mas colocado diante de Deus é muito. Que esse texto nos ajude também a colocarmos sempre o nosso pouco diante de Deus, percebendo que o nosso pouco diante de Deus é muito. Um bom domingo para você, para a sua família, que desça sobre todos vós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.